Caros amigos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho na nossa rede Amigo Espírita. Hoje vou estar sozinho com vocês aí, contando com a companhia de vocês, mas explicando já que está tudo bem com a Estela, ela saiu para realizar um trabalho profissional aqui, inadiável, não tinha como ser em outro horário, então ela não estará conosco hoje, mas estaremos nós aqui, eu e vocês, contando hoje ainda mais com a colaboração de cada um, e puder aí estar conosco aqui, estar comigo hoje em especial, para que a gente incremente hoje, façamos hoje um evangelho um pouco mais ainda em coletivo, vamos dizer assim, com vocês aí participando através dos comentários, trazendo suas experimentações, enfim, hoje um evangelho um pouco diferente do habitual, mas é só hoje, semana que vem a Estela está de volta aqui, e é uma satisfação poder estar aqui toda terça-feira de manhã, e hoje de uma maneira diferente, né? Hoje aqui eu sozinho, mas tá tudo bem com a Estela, como volto a dizer, muitas pessoas vão perguntar, o que está acontecendo, cadê a Estela, onde ela foi, tá tudo bem? Tem alguém doente aí? Não, graças a Deus, não tem ninguém doente, tá tudo bem, podem ficar tranquilos, tá bom? Eu vou, além de dar minhas boas-vindas, eu vou dizer para vocês que estamos contentes pela oportunidade de estar experimentando a vida mais uma semana, né? Tanta gente gostaria de estar aqui e não está nas condições que a gente está, né? De estar ativo, estar fazendo as coisas. Nós temos que parar para pensar sempre nisso. Tem muita gente aí que está deixando aqui essa existência ou deixando muitas oportunidades para trás, muitas circunstâncias acontecendo inevitáveis e que tem trazido para muitos o desconforto da inconstância, né, da vida. E um dia que chegar esse desconforto para nós, nós temos que ter preparo. Então vamos agradecendo aí enquanto nós estamos bem, para que não percamos o fio da meada aí, né? A gente vê que a vida tem uma dinâmica muito imediatista e tem coisas que acontecem que fogem da nossa capacidade de comando. Então, se você está vivendo hoje uma experiência de alguém te perguntar assim, e aí, como é que vai a vida? Aí você fala assim, tá tudo na mesma, tá tudo correndo na mesma. Que que bom viver na mesma. Se você parar para pensar, um dia essa mesma vai fazer muita falta para nós. E todos nós não vamos ficar aqui para sempre, né? Então, se você está aí hoje vivendo mais um dia, como muitos outros que você já viveu, agradeça muito a providência divina. Eu penso isso todo dia. Na hora que eu abro os olhos assim, falo, nossa, ganhei a chance de estar mais um dia aqui. O que eu vou fazer com esse dia? Porque eu não posso deixar esse dia fazer algo comigo. Eu é que tenho que fazer alguma coisa com ele. Então, se você está nesse clima aí de comando da própria existência, se você já compreendeu a dinâmica da vida de estar guiando os próprios passos, parabéns. Você está aproveitando bem. Você está utilizando as ferramentas e as circunstâncias como alavanca de crescimento. Não deixa a vida te levar. Como eu brinco sempre aqui com a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva. Eu não deixa não. Deixa a vida te levar não. Que às vezes você pode ser conduzido a caminhos que você não quer seguir. Então, leve você a vida. Você que vai levar a vida para o lugar que você quer. Faça as suas escolhas. Trabalhe para isso. Não deixe a vida te levar, não. Deixa só na música do Zeca Pagodinho. Você pode cantar a música aí numa boa, mas lembre-se disso. Se a vida te levar, talvez ela pode te levar para caminhos que você não quer seguir. Certo, meus amigos? Só para lembrar para vocês aí, quem quiser aproveitar a chance já agora, que esqueceu, pegar o seu copão com água aí para ser fluidificado, a meu já está aqui. Eu vou dando uma bicadinha aqui para dar uma olhada na goela aqui. E eu quero então, junto com esse bom dia, com essa iniciação que a gente faz aqui, quero novamente reforçar o pedido aí para que você colabore com as suas observações,
Acho que hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui. Faz tempo que eu não faço. Eu vou pegar alguns comentários relativos ao tema que nós vamos estudar hoje, do nosso Evangelho, número 120. Vamos falar da verdadeira propriedade. Quem fizer comentários aí que sejam convenientes com esse assunto hoje, nós vamos falar aqui. Eu vou colocar alguns aqui para a gente refletir juntos. Vai ser legal. Eu acho que vai ser bacana, né? Então, vamos trazer aqui então nosso bom dia tradicional. Daqui a pouquinho a gente faz oração e iniciamos então o nosso estudo dessa manhã, certo? Agradecendo mais uma vez a nossa rede Amigo Espírita pela oportunidade de estarmos aqui, pelo espaço que nos oferece, né, o Zé Aparecido e toda a equipe da rede Amigo Espírita. Uma satisfação poder fazer parte desse canal. Então, um beijo a todos aí da nossa abençoada rede Amigo Espírita. Eu vou chamar então todos nós para a nossa prece aqui de início, nosso momento de oração, para darmos início ao estudo dessa manhã. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, nós te agradecemos por mais uma oportunidade do estudo edificante que nos transforma, que nos renova as forças íntimas, que nos fortalece através do impulsionamento do entendimento. O Senhor mesmo nos disse que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos faria libertos. E estamos aqui em busca dessa libertação, mestre. Libertação de todo tipo de ignorância de nossa parte, de desconhecimento das leis que regem a vida. E nós te agradecemos pela oportunidade de hoje estudarmos mais uma vez o teu Evangelho, levando aos nossos corações a luz que ilumina os nossos caminhos, que transforma as nossas vidas, o entendimento de uma fé raciocinada tão incrível e abundante que nos oferece a doutrina espírita, para que nós possamos mergulhar nesse mar sem medo de nos afogarmos, que nós possamos aproveitar cada abraçada desse mergulho e fortalecer não só a nossa musculatura, mas o nosso conhecimento, a nossa experiência. E vencendo onda a onda, estaremos nos fortalecendo para chegarmos um dia em terreno firme e sabermos enxergar as bênçãos de ter sobrevivido, de ter vencido uma grande luta que vai nos fazer mais fortes, mais preparados para vencer qualquer desafio que surgir pela frente. Quero abençoar, Senhor Jesus, cada pessoa aqui que nos dá a honra da sua companhia, com saúde, com leveza, com uma empolgação, com esperança, com alegria, com essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, mais uma semana, vencendo aí hoje um novo mês que se inicia, hoje, dia 2 de maio, que todos os irmãos aqui, nessa corrente de fé, de união, de entendimento, possam nesse instante se sentirem reformulados, reforçados, que possam se sentir adeptos dessa doutrina tão maravilhosa, que não nos obriga a nada, que nos dá liberdade, nos dá o entendimento facilitado, para que nós possamos trilhar o nosso caminho de uma maneira sempre fidedigna, Mestre Jesus. As tuas lições, a tua exemplificação enquanto aqui encarnado conosco, e que desta manhã possamos extrair alguns conhecimentos a mais que vão nos levar a esse céu que o Senhor nos prometeu, esse ambiente espiritual de renovação e de fortaleza. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã, por mais uma semana. Abençoo cada amigo presente aqui nessa jornada, desejando que possamos ter uma manhã maravilhosa. Na tua bênção, Senhor Jesus, que assim seja. É isso aí, meus amigos. Está todo mundo preparado aí para nossa jornada ou não? Hoje está todo mundo meio quietinho aqui. Acho que depois de feriadão, todo mundo fica meio... O pessoal fica mais devagar um pouquinho, né? Tá todo mundo mais quieto, todo mundo meio tranquilão. Estamos em poucos aparelhos ainda, 105. Geralmente nesse horário já estamos 150, 160. Pós-feriado é assim mesmo, né? Um abração para todos que estão chegando aqui. A Cláudia Albieri, enfim. A Ione Trevisol, enfim. Todo mundo dando um alô para nós aqui.
para nós hoje, eu sozinho aqui, né? E eu e a Estela, semana que vem, tá de volta aí. Eu trouxe uma leiturinha prévia desse livro hoje, que faz tempo que a gente não lê ele aqui, Rumo Certo. Acho que não tem quem não queira seguir rumo certo na vida, né? Você conhece alguém que não tá afim de seguir o rumo certo? Acho que todos nós estamos, né? E aqui tem um trechinho do item 18 do capítulo 18, chama Petição e Resposta, que diz o seguinte, olha só. Entre o pedido terrestre e o suprimento divino, é imperioso que funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Olha isso. Se não tiver a nossa vontade aí, só pedir para Deus, fica um negócio meio vago, né? Não podemos esperar que Deus faça a nossa parte. Se já que somos co-criadores também, ou seja, estamos responsabilizados na criação da nossa própria jornada, então não adianta pedir as coisas para o céu e ficar sentado de braço cruzado esperando a coisa cair do céu, não, hein? Vamos pensar nisso. Petição e resposta. Tem que pedir, mas tem que agir também. Vamos então para a nossa leitura. Deixa eu colocar aqui o nosso bannerzinho do nosso evangelho hoje, número 120, iniciando o mês de abril. Que abril o quê, gente? Mês de maio. Ontem foi um feriadão aí, dia do trabalho. Engraçado que no dia do trabalho a gente não trabalha, né? São os dilemas da vida. Dia do trabalho, mas você trabalha? Não, no dia do trabalho eu não trabalho. Se bem que eu trabalhei, eu atendi o pessoal ontem normal, quem quis ser atendido. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, gente, vamos mexer o bolo aqui. Se não mexer o bolo, ele não vai ficar cozido, não. Ele não vai ficar pronto nunca, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso capítulo hoje, continuando ainda no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade. São os itens 9 e 10. O item 9, ditado pelo Espírito de Pascal, lá em Genebra. Genebra é a capital da Suíça, né, no ano de 1860. Vamos lá, então? Você me acompanha na leitura aí? A Renata Rodrigues trabalhou ontem também. Então, Renato, nós honramos aí o dia do trabalho, trabalhando, né? É isso aí. Vamos lá, então, gente? A verdadeira propriedade, Pascal, ditado no ano de 1860 na cidade de Genebra, na Suíça. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento.
Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupava, eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá esta resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo. E teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Doído, hein? Agora vamos ao item 10, então, do capítulo 16, ditado por M, um espírito protetor, em Bruxelas, na Bélgica, no ano de 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não àquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente. Porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á conta de 1 centavo mal adquirido, em prejuízo de alguém. Mas por que um homem conquistou por si mesmo a sua fortuna terá alguma vantagem ao morrer? Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos descendentes? Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar de sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter de prestar contas? Não, pois ao lhe permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante esta vida os seus esforços, a sua coragem, a sua perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não a ter possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. É isso aí. Encerrada a nossa leitura desta manhã. E vamos ao comentário de quem? Hoje sou eu, né? A Estela não está aqui, então vamos aqui falar sobre isso. Eu quero contar com a colaboração de quem quiser dar o seu comentário aí também. Fica aí o convite para você participar aqui e ter o seu comentário exibido aqui também. Vamos lá, gente. Olha só o que o Evangelho quer nos alertar hoje. Percebam que a doutrina espírita, ela surge como a chamada terceira revelação, o Consolador prometido,
E ela tem uma característica, interessante, que ela orienta, mas ela não impõe. Ela não te espreme na parede, ela não te encosta, ela não te afunila, ela não te faz você se sentir sem saída. Não. Ela vem de uma forma leve, uma forma tranquila, uma forma respeitosa, te orientar em relação aos mecanismos da vida, de tal forma que você começa a pensar assim, nesse caso aqui de hoje, por exemplo, da verdadeira propriedade. Bom, se tem a verdadeira propriedade, tem uma propriedade que não é verdadeira, né? Tem a verdadeira e tem a não verdadeira. Qual que é a não verdadeira? A não verdadeira é aquela que não te pertence definitivamente. E o que que você tem hoje, que você pode olhar aí ao teu redor e imaginar assim, o que que eu não vou levar comigo? O que que não me pertence de fato? Que apenas passa pelas minhas mãos? São todas as questões materiais. Então você pode juntar aí tudo que um dia vai ficar nesse mundo: propriedades materiais, veículos, móveis e imóveis, joias, roupas, anéis, brincos, pulseiras, relógios, né? Tudo que é material. Tem uma frase que eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias, ele fala assim que tudo que você pode tocar, um dia você vai perder. Até o teu corpo. Tô tocando em mim aqui, ó. Esse braço aqui hoje é braço, né? Um dia vai virar pó. Um dia vai virar adubo, vai virar componente material de outros seres que vão absorver essa, esse conglomerado aqui de carbono, né? De hidrogênio, de oxigênio, de fibras, né? De proteínas, de lipídios, etc. Assim como para compor esse braço, eu tive que me alimentar de outros seres também, né? De plantas, de animais, de cereais, de frutas, etc., que vieram da terra. Ou seja, nós estamos aqui dentro de uma cadeia de renovação cíclica. Então, da mesma maneira que esse corpo aqui hoje, eu estou usando ele, mas ele não é de posse definitiva, ele é de posse provisória. Então, essa unha aqui, esses dedos, um dia vão voltar a ser propriedade da chamada Mãe Terra. E é preciso que isso seja muito claro e seja muito bem definido, porque as pessoas que não têm esse entendimento costumam levar uma vida dedicada excessivamente ao culto das matérias. E quando chega o momento do seu desenlace do corpo físico, a pessoa retorna à vida maior, aí, ó, retorna à chamada erraticidade, ou mundo maior, ou o céu, ou a vida espiritual, ou a verdadeira vida, cada um dá um nome que quiser. Costuma acontecer uma grande frustração, porque não sabendo que as posses materiais são recursos que Deus nos oferece para que a gente se desenvolva espiritualmente, ou seja, por exemplo, se eu tenho dinheiro, se eu tenho posses, eu posso beneficiar outras pessoas que estão com dificuldade. Com isso, eu trabalho o meu desprendimento, eu trabalho a minha gentileza, a minha caridade, o meu altruísmo, e eu trabalho indiretamente com as pessoas que recebem essa verba que vem através de mim, mas que não me pertence, sou apenas, como diz o texto, usufrutuário, ou seja, eu apenas estou usufrutuando, eu estou recebendo a incumbência divina de repartir essas questões materiais. Então, a pessoa recebendo um auxílio fala: nossa, que bênção, tem um irmão aí que me ajudou. Estou passando um aperto aqui e recebi aí, por exemplo, a oportunidade de um trabalho, ou recebi um apoio material. Eu estava precisando de um fogão aqui, veio uma pessoa e me ajudou e comprou um fogão para mim, e agora eu vou poder cozinhar, fazer o meu alimento. E isso move a pessoa também indiretamente. Em alguns casos, há uma completa indiferença, mas na maioria dos casos as pessoas movimentam as suas fibras íntimas, dizendo assim para si mesmas: que bom que tem gente boa nesse mundo. Que bom que Deus existe e usa as pessoas através dessas, né? Usa os seus recursos através das pessoas. Aí é que Deus então fica satisfeito.
A providência divina fica satisfeita. Não que você seja alguém desprendido, mas que você seja alguém solidário. Quando você está na linha da solidariedade e você utiliza bem os recursos materiais que você tem, que são fartos, na maioria de nós aí, se você tem R$ 1 para contribuir com alguém, você já pode se considerar alguém rico. E com R$ 1 dá para comprar aí. Hoje em dia quase não dá mais, né? Um pãozinho aí já não deixa a pessoa ficar com a barriga vazia aí, né? Então veja que o Evangelho é muito claro em dizer assim: a verdadeira propriedade é aquela que você pode levar para o mundo espiritual. É aquela que um dia você vai, ao abrir os olhos e se encontrar numa nova existência, num novo local, com os olhos espirituais e você enxergar que, eu acho que eu desencarnei. Aliás, estou até vendo meu corpo ali, ó, tá até colocado ali no local e realmente aquele corpo já não me pertence mais. Ele foi descartado pelas circunstâncias da dinâmica da vida, né, do ciclo de idas e vindas. Então eu vou chegar no mundo espiritual e vou me deparar com as aquisições que fiz ou não enquanto aqui encarnado. Quais recursos eu obtive? Quais incrementos eu fiz nas minhas virtudes? Consigo perceber hoje, estando desencarnado, com a clareza que passa então a habitar a minha sensibilidade, que eu tenho retornado, aliás, eu retornei à vida maior aqui e me percebo hoje alguém mais manso, mais gentil, mais caridoso, mais compenetrado em auxiliar todos, porque é impossível sobreviver a essa encarnação sem ter colaborado com o bem de todos. Consigo perceber que retorno à vida maior um pouco mais enriquecido de virtudes estas que o Evangelho é muito claro em nos afirmar que não são passíveis de serem destituídas de nós. Ou seja, ninguém pode me tirar o bem que eu conquistei. Ninguém consegue extrair de mim as virtudes que eu acumulei. E são virtudes assim, cumulativas no sentido assim de se eu sou alguém gentil, eu me torno mais gentil, por exemplo, não há possibilidade de alguém chegar em mim e me extrair essa virtude, retirar de mim essa energia conquistada. Ainda bem que existe esse recurso. A gente vê filmes, às vezes, né, filmes óbvios que são obras, né, de ficção, onde aparece um sujeito maligno lá, semelhante a um demônio, em que ele rouba a alma das pessoas e as pessoas ficam lá e caem, né, mortas definitivamente. Todas as virtudes das pessoas foram extraídas e o indivíduo então ficou ali absolutamente desprovido de tudo que ele tinha de vitalidade espiritual e aquele então capetão lá pegou tudo para ele. Ainda bem que isso não existe, né? Uma coisa que você pode dormir tranquilo todo dia é que você não vai ter usurpado de você nada de bom que você faz. Tem até uma música da banda Charlie Brown Jr., que o Chorão fala assim: podem me tirar tudo que eu tenho, só não podem retirar as coisas boas que eu fiz para quem eu amo. Essa é uma grande verdade. Você pesquisar essa música aí do Chorão, do Charlie Brown Jr., eu acho sensacional, porque é verdade. Podem um dia deixar você liso, na sarjeta, sem, como diz um pessoal antigo aí, né? Sem ter um passarinho para dar água para beber. Mas ninguém pode tirar o bem que você faz. E as propriedades, a verdadeira propriedade é essa. É essa de você conseguir se sentir uma fortaleza, se sentir preparado a partir a qualquer momento. De vez em quando eu penso, não com muita frequência, para não perder muito tempo, mas eu sempre penso assim: será que eu tenho muito tempo aqui encarnado ainda? Será que não pode acontecer comigo o que acontece com muitas pessoas? Sei lá, talvez um acidente automobilístico, talvez ali um infarto agudo do miocárdio. Nós não sabemos qual será aqui os nossos últimos momentos, quais serão. Então nós temos que estar preparados para isso o tempo todo.
Obviamente que não se fixar muito nisso para não haver aí uma vida meio melancólica, né? Parece que a pessoa fica, ai, será que vai ser hoje que eu vou desencarnar? Não, não é para entrar nessa linha de desequilíbrio melancólico assim. Mas nós temos que pensar, gente. Nós podemos partir a qualquer momento. Quantas pessoas não tomaram café da manhã com você um dia e à tarde já estavam na vida maior? Você fala, nossa, eu tomei café com o cara agora, ele estava aqui do meu lado, agora há pouquinho. Encontrei com ele, falei com ele no WhatsApp aqui agora e já. O cara já partiu pro outro lado, não deu nem tchau para mim. Pois é. Um dia nós vamos embora também e muitos de nós não vamos ter oportunidade de dar tchau para ninguém. Sabe por que eu falo isso? Para que a gente não seja surpreendido. Os espíritos amigos falam nas obras, principalmente do Chico Xavier, do Bacelli, que uma das grandes frustrações é a gente chegar no mundo espiritual com uma sensação de, poxa vida, não fiz o que eu tinha que fazer, não usei bem os recursos e hoje eu vejo que os recursos estão nas mãos de outros, porque os recursos materiais são assim, passam de mão em mão. Eles ficam provisoriamente nas suas mãos, no seu comando. Um dia vão outras pessoas utilizarem esses recursos. E aí você vai ficar pensando assim, nossa, por que eu não peguei o meu carro, por exemplo? Não levei mais um parente meu que eu gosto, sei lá, minha mãe, um parente meu que não tem veículo. Não levei para dar uma passeada, para tomar um sorvete, para dar uma, sei lá, para dar uma viajada aí. Por que eu não peguei aquele dinheirinho que eu tinha guardado no banco, não dei uma ajudinha para aquela família carente que estava ali precisando? Por que eu fui tão avarento, tão mesquinho, tão vazio, tão egoísta? Por que essa casa que eu construí tão bonita, eu não chamei mais as pessoas para virem usufruir dela também? Não chamei as pessoas para virem festejar aqui na minha casa comigo? Mesmo que dá um pouquinho de trabalho, né? Deixa uma sujeirinha no final, às vezes alguém mexe alguma coisa, estraga alguma coisa, mas depois a gente vai lá e arruma. Então a chance que Deus nos dá dos recursos materiais é para que a gente se desenvolva espiritualmente. Até a tua beleza física, que não deixa de ser uma propriedade, né? Muito bela. Se você tem boa aparência, boa compleição física, se você tem uma boa dinâmica de se expressar, você tem que utilizar isso para o seu crescimento. Você não pode se encasular aí e viver uma vida enclausurada, uma vida isolada, porque isso um dia vai fazer muita falta. Essa sensação de impotência diante do que foi deixado para trás. Então, meus amigos, você que está aqui me ouvindo hoje, você tem aí algumas posses materiais. Lembre-se que essa não é a verdadeira propriedade. Ela é uma propriedade passageira, momentânea, ocasional. Você é apenas usufrutuário, como diz o texto. Você não está aí com capacidade de levar esses recursos tanto para a vida maior quanto deixar acumulado assim como uma poupança para a próxima existência. Imaginou que interessante seria se a gente pudesse guardar o que a gente conquistou aqui nessa existência de material e guardar num cofre aí definitivo, só eu sei a senha. Quando eu voltar na outra encarnação, eu vou lá, sei a senha, vou lá e abro o cofre ali e acesso de novo todas as minhas riquezas, as minhas joias, as minhas propriedades ali, sabe, aquela certidão de que eu sou proprietário de tal fazenda, de tal veículo de altíssima potência e beleza. O mundo ia ficar estagnado, porque ia ter um monte de propriedade por aí que ia ficar toda enferrujando lá, esperando o cara voltar. Essa Lamborghini, não dá para dar uma volta, né? Eu falei, não pode, porque o seu Roberto da Silva desencarnou agora o ano passado,
Então ela está guardadinha aí para na próxima encarnação, quando ele voltar, que ele se recordar, né, da senha, só ele vai poder andar de novo com essa Lamborghini aí. Então você imagina que o mundo ia ser um grande museu de trambolhos, né? Várias propriedades congeladas, porque o proprietário verdadeiro não está aí, e ele não está podendo usar agora, então ele está deixando guardado ali, não pode ninguém entrar, ninguém usa, porque o dono vai voltar daqui 30 anos só, quando ele reencarnar. Então ainda bem que não existe isso. Senão a gente ia ficar cada vez mais cultuado na arte de amar a matéria. Você não ia conseguir se desprender e nem ia ter a chance de experimentar também um dia a bênção que a dificuldade material também nos oferece. Se você já viesse fadado na outra encarnação, a já está garantida a sua riqueza material, você não iria experimentar as bênçãos que uma dificuldadezinha material te oferece. Aquisição de humildade, aquisição de empenho, desejo de melhorar de vida através do trabalho, do estudo, do esforço. Vou me esforçar para quê? Eu chegando lá, eu sei a senha de tudo, eu vou acessar todas as minhas propriedades de novo. Tá tudo garantido lá. Eu conquistei, ó, suor mesmo ao longo de várias encarnações. Então, essa encarnação agora eu acho que eu vou escolher até. Acho que não vou nem trabalhar, não, porque eu já tenho bastante propriedades já. Eu vou só usufruir. Eu vou só chegar lá e ficar de boa. Eu vou acessar tudo e vou levar uma vida de gozo. Vou só viajar, curtir, passear, andar de lancha, de helicóptero, de avião. Vou fazer só isso. Vocês imaginaram já se isso fosse possível? Que caos que seria? Então, ainda bem que as propriedades passam de mãos em mãos, que você vai ter a chance de experimentar a riqueza e a pobreza, como disse o nosso evangelho de semana passada. A pobreza, você pode ter certeza, ela é um fardo que não é mais pesado do que teus ombros podem carregar, não. Na dificuldade, você vai aprender muita coisa. Quem aí já passou a dificuldade, por exemplo, de não ter o que comer, para não dizer passou fome, sabe hoje dar valor nos alimentos, sabe viver sem desperdiçar, sabe gostar demais no arrozinho com feijão e ovo frito, que eu adoro. Agora, se você teve sempre muita fartura e nunca teve uma dificuldadezinha aí, você não valoriza nada. Eu fico até com pena de quem tem uma vida absolutamente farta e desprovida de qualquer tipo de dificuldade. A pessoa não percebe, mas ela está se tornando uma fraca. Está se tornando alguém muito volátil, vulnerável. Então, meus amigos, que bênção que a verdadeira propriedade não são as questões materiais, e sim as coisas adquiridas com o coração. Eu vou colocar aqui algumas mensagens, que eu vi que tem algumas pessoas comentando aqui. Vamos aproveitar aqui as lições, que estamos repletos de pessoas com riquezas aqui, com boas propriedades, como por exemplo, aqui eu estou vendo aqui, ó, deixa eu ver quem comentou aqui, a Rosane Cruz Lira. Vamos ver que a Rosane comentou aqui. No geral, as pessoas têm uma ânsia muito grande de trabalhar para pagar as contas e adquirir bens materiais. Esquecem do lado espiritual, deveriam buscar um equilíbrio. Exatamente, viu, Rosane? Porque uma coisa é a gente deixar bem claro o seguinte: mas então eu não posso trabalhar, não posso ter uma vida boa, não posso conquistar bens e ter um conforto material? Pode, deve, faz parte até do desenvolvimento espiritual. A disciplina que você adquire ou que você conquista com o seu trabalho, essa disciplina vai fazer falta um dia para você na questão espiritual. O indivíduo que trabalha bastante, conquista bens, ele adquire a virtude de cumpridor de horários, de ser alguém determinado, alguém que faz as coisas com capricho, com empenho, alguém que deixa de lado os prazeres do mundo, por exemplo, deixa de passear, deixa de estar aí descansando para poder estar trabalhando ou estar estudando. Isso faz parte do desenvolvimento espiritual. Então, se você conquistar, consequentemente, bens e materiais, enfim, riquezas, isso não é demérito algum, muito pelo contrário. O indivíduo disciplinado, trabalhador e que tem muitas propriedades, muitas vezes é alguém também rico espiritualmente, que é alguém que se empenha
E se o indivíduo é capaz de se empenhar para trabalhar e para ter ordem e disciplina nas coisas, sem dúvida nenhuma que ele pode trazer isso para o campo também da moral. Ele pode ser disciplinado, por exemplo, em ser também fiel aos seus compromissos, fiel à sua esposa, ao seu marido, fiel aos seus valores morais, fiel, por exemplo, à sua compenetração em ser alguém absolutamente honesto, incapaz de ferir alguém, incapaz de usurpar algo de alguém, de roubar alguém, de enganar alguém. Então, a mesma disciplina que você adquire com o trabalho, você pode transferir ela para o campo moral, para o campo das questões do espírito. Então, adquirir o equilíbrio, como disse a nossa querida Rosane Cruz Lira, é a sabedoria. Você pode ser alguém de boas posses materiais e também de boas propriedades do espírito, né? Agora, aí já é um problema, como acontece o que ela disse aqui, ó. Se esquecer do lado espiritual, aí você leva uma vida material, e essa vida material pode te conduzir à ruína, à decepção, à tristeza profunda. Cheguei no mundo espiritual, não tem mais nada, podia comprar, como disse o texto aqui, mas não dá para eu pagar em ouro, não, eu pago em ouro a minha entrada aqui. Fala, não, o ouro não vale nada aqui no mundo espiritual. O ouro ficou lá na terra. Você podia comprar alguma coisa lá na terra com esse ouro. Aqui no mundo espiritual você não compra nada. Você não compra nem um pão para você roer. Pão duro. Não compra nem um favorzinho mísero. Valeu, Rosane, pelo comentário aí. Vamos ver o nosso querido Luciano Praciano aqui, ó. Nós só usufruímos dos bens materiais, mas eles não são nossos. Mas, ao contrário, eles podem ser nossos donos se nos apegarmos a eles. Não temos a riqueza, mas ela pode nos ter se nos apegamos. Não somos os seus donos, mas podemos ser seus escravos. Verdade. Quantas pessoas a gente não tem notícia que desencarnam e ficam lá dormindo dentro do próprio veículo, que comprou agora, o ano passado, o último modelo, ou ficam ali presos, ali a sua cadeira que sentava ali, a sua poltroninha, ou fica ali morando na mesma casa. E você fala, mas é porque o cara ama a família dele. Muitas vezes não. Muitas vezes o cara ama as suas posses, muitas vezes ele está preso. Tem espíritos que ficam vivendo em propriedades aí por mais de décadas, até, às vezes até séculos. Você já ouviu falar de casa mal assombrada? Tem gente que está ali morando ali porque se acha dono daquilo ainda. O cara desencarnou, mas ele está lá ainda. Ele está sem o corpo físico, mas ele está ali em espírito, não arreda o pé daquele lugar de jeito nenhum, porque ele acha que ele é dono ainda. Ele não entendeu a nova dinâmica, a nova vida dele. Então, além de nós não sermos donos de nada que é passageiro, nós podemos nos tornar escravos pela nossa permissividade. Muito bem lembrado, Lu, valeu demais. Falar em benfeitoria aí, tem uma historinha para contar interessante. Quem conta é Humberto de Campos. Ele conta de um senhor que um dia desencarnou e ele havia sido um indivíduo extremamente egoísta durante toda a sua existência, de modo que ele levou uma vida de absoluto descompromisso com qualquer coisa relacionada ao bem. Ele era considerado alguém como, sabe aquele pessoal de Velho Oeste? Aqueles indivíduos tipo pistoleiros, que só vivem matando, roubando, ferindo, machucando, usando as pessoas, abusando delas. E ele viveu uma vida inteira dessa maneira, totalmente desprovido de qualquer bondade. E um dia ele desencarnou. Deixa eu ver aqui, parece que travou o vídeo aqui. Será que vocês estão me ouvindo ainda? Não. Parece que travou o vídeo aqui, gente. Exatamente. Vamos ver se eu consigo mudar a configuração da câmera aqui, gente. Deu um BOzinho aqui. Pronto. Agora eu tô com outra câmera aqui, que é do notebook. Mas eu vou ver se eu volto na outra. Aí, será que voltou? Acho que voltou. Ela deu uma travadinha, mas voltou aqui. Bom, por isso que é bom estar sempre monitorando aqui. Voltando à história do indivíduo, então. Aí ele desencarnou, porque ninguém fica para semente, né? E ele chegou no mundo espiritual, vocês imaginem, né? Absolutamente mendigo ao extremo. Ele
chegou lá totalmente desprotegido. Por quê? Não fez nenhum bem, não carregou nenhuma virtude, não adquiriu nenhum mérito, se transformou em um indivíduo indiferente, egoísta e, como está aqui no texto. O texto diz o seguinte aqui, no texto de Pascal. Quando você vai para uma estalagem, vamos dizer hoje em dia, vamos trazer para o momento atual, você vai para um hotel, não é? Tem a suíte presidencial, tem o quarto lá, o master, e tem o quarto comum. Quando você tem dinheiro, você vai lá e paga a suíte presidencial, se tiver, mãe. No mundo espiritual é igual. Você chega no mundo espiritual, qual que é a tua riqueza? Como é que você compra as tuas regalias? Com virtudes, com bondade, com gentileza, como eu falei há pouco. Ou então, tá aqui no texto. Não tem dinheiro nenhum? Aqui, ó. Vai pro último. És pobre? Vai pro último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Vai dormir no relento. Então, esse indivíduo aí chegou no mundo espiritual e se encontrou dentro de uma caverna escura. Uma caverna fétida, úmida, fria. Ele é absolutamente desacompanhado de qualquer pessoa, desacompanhado de qualquer tipo de orientação. E ficou assim por longas décadas, dentro de uma caverna, sozinho. Ele buscava, tateava, mas não encontrava nenhuma saída. Por vezes, trombava em alguma pedra afiada e se machucava, porque estava totalmente escuro. Chegou um momento que ele virou quase que um bicho. Ele ficou ali quase que já como aqueles animais abissais, sabe? Aqueles animais que moram nas profundezas do oceano, que vivem lá com outros tipos de sentidos, não mais aqueles da visão. Ele não conseguia mais utilizar os seus olhos, porque era tudo escuridão. E um dia, passados longas décadas dessa tortura, desse momento de reflexão, né, vamos dizer assim, que Deus colocou ele, que a providência divina colocou ele através das conquistas que ele não fez, porque não quis, ninguém o impediu de ser bom. Um dia, ele enxergou uma pequena luz, um facho de luz muito pequeno. Ainda ele esfregou os olhos e pensou, nossa, será que eu estou vendo coisa? Será que eu estou delirando? E faz muito tempo que eu não vejo luz nenhuma, estou enxergando um pequeno facho de luz. E aquilo causou grande espanto a ele. Ele começou então a caminhar em direção àquela luz, aquele pequeno foco, semelhante a uma pequena fagulha de luz. Caminhando, caminhando e caminhando, andou muito tempo. A luz foi aumentando de tamanho. Ele foi se aproximando daquele local que ele imaginou que fosse então uma saída daquela caverna que ele habitava. E caminhou horas e horas e horas e horas e horas e chegou um momento em que ele se aproximou daquela luz. Era um anjo. Era alguém vestido de branco, vestido de uma aparência celestial, que veio lhe dar boas-vindas e uma nova diretriz, para que então houvesse findado aquele seu período de reclusão. Ele ficou muito espantado com a presença daquele anjo e disse o seguinte: que bênção, o que aconteceu? Poxa, que bom que alguém veio me socorrer. E o anjo disse assim para ele: pois é, meu irmão, chegou o momento de você receber o amparo. Vim até aqui porque encontramos aqui no seu histórico, enquanto encarnado, uma virtude, uma benfeitoria que você fez. Ele ficou espantado e pensou e falou assim: olha, o senhor me desculpa, mas eu não me recordo de ter feito nenhum bem nessa vida que eu tive. Ele falou: não, mas o senhor fez sim. O senhor não está lembrando, mas o senhor fez. Ah, é? Me conta aí então, porque eu mesmo não sei, não me lembro disso. Ele falou assim: então eu vou contar para o senhor. Um dia o senhor estava passando por um local e o senhor parou para poder fazer uma refeição. E do lado de fora desse local, como se fosse um restaurante, havia um mendigo. E o senhor estava terminando a sua refeição e o mendigo lhe suplicou, então, um pedaço de alimento, alguma coisa ali.
E o senhor pegou, estava terminando de roer uma coxa de frango. E o senhor comeu toda a carne e jogou para esse mendigo aquele osso, com aqueles restos de cartilagem, aqueles resíduos de carne que ficaram naquele osso. E aquele mendigo pegou, e o senhor depois foi embora, nem viu, nem parou para ver. O senhor jogou assim, até com um certo desdém, mas o senhor jogou. O senhor fez uma benfeitoria para aquele mendigo. E ele pegou aquele osso do chão, empoeirado, deu uma limpadinha assim, roeu aqueles ossos, aqueles restinhos de carne que sobraram com muita satisfação, e aquilo fez um bem para ele. Então, por conta daquele bem que o senhor fez, vim aqui hoje lhe resgatar. Vim aqui lhe conduzir para um local mais aprazível e de aprendizados que o senhor passou a merecer por aquele bem que o senhor fez. Moral da história, meus amigos: o bem que a gente faz é a nossa riqueza verdadeira, é a nossa verdadeira propriedade. Qualquer movimento mínimo que você faça, para qualquer pessoa que seja, é uma riqueza que você está acumulando. São moedas divinas, moedas douradas de virtudes. E para isso, é necessário que você se empenhe, que você descubra que toda a matéria que você hoje é proprietário, ela é apenas sustentáculo para que você se desenvolva espiritualmente através da aquisição de virtudes. E as virtudes só são adquiridas na prática. Na teoria não adianta ser bom. Não adianta pensar assim, mas isso aqui que eu penso bem das pessoas, viu? Eu oro pelas pessoas. Eu oro, eu fico aqui hoje o dia inteiro orando. Se bobear, eu passo às vezes até madrugada orando pelas pessoas. É muito bom você orar pelas pessoas, mas é muito melhor se você buscar ajudar elas nas dificuldades que elas estão passando. E às vezes a matéria que você tem nem é utilizada para você enriquecer as pessoas. Às vezes você vai se mostrar rico mesmo das questões morais. É de um saber ouvir, saber falar, saber olhar para as pessoas com mais compaixão, saber compreender as dificuldades dos outros, saber ter uma vida mais digna moralmente, uma vida menos egoísta, uma vida menos isolada. Você quer ver uma coisa que vai acabar com a tua existência? É você se isolar das pessoas. É você aceitar a ideia de que você é autossuficiente, de que você não precisa de muita gente para viver, não. Eu vivo bem sozinho, sabe? Eu me viro bem aqui, eu sou capaz de me sustentar, eu tenho um bom salário, minha renda está garantida, eu tô tranquilo, não preciso de ninguém, não. Pode acreditar. Essa é o início do fim. É você começar a cair o primeiro degrau do precipício que você está aí rolando. Não se isole das pessoas. Não se distancie delas. Procure, pelo contrário, além de se aproximar de quem você puder, procure enriquecer a convivência de vocês com, com boas conversas, com boas resoluções, com boas maneiras, com fraternidade, com irmandade. Procure compreender mais as pessoas e respeitar o jeito de cada uma. E pelo contrário, se você puder não fazer o mal para ninguém, é ótimo. E se você puder ainda incrementar, além de não fazer o mal, fazer o bem, fazer algo que traga alento, esperança, conforto ao coração das pessoas, você vai cada dia mais se enriquecer de propriedades verdadeiras. Você vai conduzir essas virtudes contigo, onde quer que você esteja. Como disse a frase do Chico Xavier, o bem que você faz será seu advogado em toda parte. Como um gesto singelo daquele indivíduo que apenas jogou um osso, um resto de comida, um resto de carne de frango,
foi capaz de salvar ele de um grande abismo, de uma grande escuridão que ele vivenciou durante muitas décadas. Então, meus amigos, vamos nos enriquecer de propriedades não voláteis, não passageiras, onde nós não seremos usufrutuários. Seremos, sim, indivíduos de posse. Eu tenho aqui uma certidão de propriedade da gentileza que eu conquistei. Eu tenho aqui um diploma. Estou formado em camaradagem, em respeito, em compreensão. Esse diploma aí, traça nenhuma vai corroer. Não vai ter como isso ser retirado de você. Isso você pode acreditar. Quando você retornar à vida maior, que talvez seja hoje, ou semana que vem, ou daqui 50 anos, ou daqui 80 anos, você vai precisar muito desse diploma. De bem feito, bem que você promoveu. Eu estou aqui, por exemplo, hoje na condição de tentar promover um bem, sem dúvida nenhuma. Ah, mas então você está sendo egoísta, Oceano? Você está pensando em você? Fala, não, porque eu estou tentando fazer algo bom para mim, mas tem outras pessoas sendo beneficiadas, né? Então eu espero que cada um de vocês que está aqui possa estar se sentindo beneficiado nesse momento. Possam estar recebendo aquele ossinho que eu estou jogando, vocês estão comendo aí junto comigo, e estão felizes. Porque o que eu posso oferecer é pouco, sabe? Mas é o que eu tenho no momento. É egoísmo da minha parte? Olha, não é. Egoísmo é quando eu faço coisas só para mim. Agora, se eu estou fazendo coisas para mim e junto também fazendo algo para alguém, então eu estou no bom caminho. Então comece a fazer uma análise aí para a gente finalizar aqui hoje. O meu dia, o meu dia a dia, durante o meu dia a dia, eu tenho conquistado, eu tenho pautado as minhas ações de uma maneira com que eu possa dizer, sem medo de errar, que também estou beneficiando outras pessoas? Ou eu levo uma vida somente pensando em mim? Só em acúmulos, só em ganhos, só venha a nós. O vosso reino não. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. Agora, quando falo o vosso reino, é compartilhamento com o reino de Deus. Pensa aí, responda para você. Não precisa contar para mim, não precisa escrever aqui nos comentários, não. Pense se a tua vida, cotidianamente, habitualmente, tem tido pelo menos alguns momentos, não precisa ser o dia inteiro de benfeitoria para os outros, mas tem alguns momentos do dia em que você deixa de se dedicar somente a si mesmo e passa a compartilhar também algo com os outros? Algo que eu digo não necessariamente material, tá? Você não quer mexer aí na tua finança, não tem problema. Mas você tem procurado se importar com alguém? Procurado saber como é que anda alguém que faz tempo que você não vê, que você não conversa? Tem procurado tratar os seus parentes com gentileza, pais, irmãos, primos, amigos, seus parentes, pessoas que você ama aí? Tem procurado saber delas, se elas estão bem, se elas estão precisando de alguma coisa? Fica essa reflexão aí. Semana que vem a gente continua então no Evangelho número 121, nós vamos falar do emprego da fortuna, hein? Você aí, ó, que está me assistindo, você que é uma figura que tem fortunas. Ah, mas eu não tenho fortuna, viu, Luciano? Eu só tenho aqui 3,84 na minha poupança aqui. Ah, então você é rico. Você tem 10 centavos na tua poupança aí, já é uma mini fortuna, hein? Dá para fazer muita coisa com isso aí. Vamos falar disso semana que vem no nosso Evangelho número 121. Agradecendo aqui hoje o comentário de vocês. Aqui a Marta Ribeiro dando gratidão aqui hoje. Dando um abraço para a Estela. Só lembrando aí para quem chegou agora que a Estela foi fazer um trabalho profissional aqui, que ela não pôde usar outro horário, então tinha que ser agora, então por isso que ela não está aqui, mas semana que vem ela vai estar aqui. Tá tudo bem com a saúde dela, de todo mundo aqui, graças a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Que eu acabei aqui. Aqui, ó. A Maria Imaculada, ó. Primeiro o alimento espiritual, por isso a vigilância em nosso dia a dia. Exatamente, Maria Imaculada. O alimento espiritual é o que vai trazer todo o restante. Vamos ver aqui mais se alguém comentou mais alguma coisa. Aqui, ó.
Maria Imaculada de novo lá. Por isso que muitos irmãos se perdem por alimentar o espírito. Perdem o equilíbrio, se frustram. Então, aí eu acho que faltou algumas palavras aqui, né? Muitos irmãos se perdem por alimentar o espírito. Eu acho que é por não alimentar o espírito, né, Maria Imaculada? Né? Só corrigindo aqui. Faltou um não aí, depois da palavra por. Se não alimentar o espírito, você fica vazio, né? Olha o Luciano Praciano aqui. Ó. Quando um pai rico já foi pobre dá tudo para os seus filhos porque não querem que eles passem pelo que ele passou, não está ensinando aos seus filhos o valor da conquista, a alegria de ser um vencedor. Pois é. Já está meio que alejando os filhos, né, Lu? Ah, meus filhos não vão passar nenhuma dificuldade. Mas por que não? Qual o problema da dificuldade? Você pode até não deixar os seus filhos passarem miséria, mas uma dificuldadezinha, deixar o filho se frustrar um pouquinho, isso aí fortalece, hein? Sem dúvida nenhuma. Assina embaixo o que você falou, viu, Lu? Coitado desses pais. Eu que eu passei, meu filho não vai passar. Cuidado, hein? Tome cuidado. Você pode aleijar o seu filho, literalmente. E eu acho que é isso, gente. Vamos finalizar hoje aqui, porque o nosso tempo já foi. Olha só, 1h15 de transmissão já. Tem mais outros comentários aqui, mas não são relacionados aqui ao nosso estudo de hoje. Vamos então para o nosso momento de oração, para a gente finalizar aqui? Vamos lá? Lembrando, se você puder pegar o seu copinho com água aí, esse é o momento. Vamos lá. Mestre Jesus e amigos espirituais aqui presentes nessa grande corrente, rogamos as tuas bênçãos em favor de todos os irmãos aqui irmanados nessa corrente do bem, a fim de que possam compreender melhor as dinâmicas da vida, que podem nos trazer grandes bênçãos. E sabemos também, mestre, que o desejo de não se inteirar em relação a isso, ou de deixar de lado esse assunto, de fazer de conta que não entendeu, pode nos trazer grandes frustrações. Que nós saibamos fazer as boas escolhas, mestre. Que saibamos fazer aí as opções que vão nos conduzir à verdadeira propriedade da riqueza do espírito, a riqueza de entendimento, a riqueza de fraternidade, de carinho, de gentileza. Mestre, que cada irmão aqui hoje presente possa se sentir nesse momento reformulado, revigorado, fortalecido, esperançoso, motivado, desejoso de servir mais do que ser servido. Que cada um possa começar a experimentar a alegria e a fartura daquilo que espalha. Que nós saibamos que a nossa riqueza maior vai ser aquela que nós espalhamos e não aquela que nós acumulamos. Que nós acumulemos, então, mestre, a sabedoria da prática, a sabedoria do bom senso, da leveza, do respeito aos nossos irmãos que passam por dificuldades. Que nós saibamos cultivar a riqueza da discrição, de que nós possamos chegar nos ambientes e torná-los mais felizes, mais produtivos, mais esperançosos. Que jamais, jamais, mestre, saia de nossas bocas palavras que trazem desalento, desconforto, desesperança. Que a nossa riqueza possa ser acumulada através do bem. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã, por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado por me permitir, mestre, que eu e a Estela aqui semanalmente façamos esse programa que para nós é tão enriquecedor, traz para nossas vidas aqui tanta agradabilidade, tanta gratidão, tanta alegria. E que esses irmãos queridos que nos acompanham aqui, que são fiéis aos teus preceitos e fiéis a nós aqui, possam receber nesse instante um jato de gratidão da nossa parte, que lhes impulsiona as fibras mais íntimas, para que possam ter vida e vida em abundância, como o Senhor prometeu. Senhor Jesus, permita-nos estar novamente aqui na próxima semana, tentando levar a tua mensagem de uma forma leve, agradável e positiva, como ela deve ser.
e aos amigos espirituais aqui presentes que hoje me trouxeram tantas lições, tantas facilidades no pensamento, para que as palavras pudessem fluírem. A minha gratidão, o nosso agradecimento por estarem conosco de uma forma incansável e mesmo sendo tão discretos a ponto que são invisíveis, vocês são muito percebíveis, vamos dizer assim, pelo meu pensamento. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana. Abençoe o nosso país inteiro, o nosso Brasil, o nosso mundo, a todos que necessitam de amparo, todos aflitos, os enfermos, as pessoas que estão doentes, que necessitam de apoio, necessitam de uma luz, de um gás, que os nossos políticos possam governar sempre pensando no bem de todos, de uma maneira que não cultivem o egoísmo, que os líderes mundiais possam sempre estar voltados, mestre, ao bem de todos aqueles a quem eles comandam. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã tão abençoada na tua bênção. Que assim seja.